Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Gira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua santa presença, pedindo perdão das minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está aqui em Gênesis 36, os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom, que é os edomitas, tá? Vamos lá. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Itita, e com Olibama, filha de Ana, a neta de Zibeão, o Alveu, e também com Bassamete, filha de Ismael, e a irmã de Nebaiote. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Deus, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra vai dizer da história de Esaú, né? A gente vê que Esaú, ele para contrariar os seus pais, casou com mulheres hititas, né? Que nem era para casar. Mas vamos continuar. Os descendentes de Esaú. Esta é... Meu Deus, desculpa. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu vou ministrar a tua palavra. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falei aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem me falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu, a missionária na Diropana, diminua nesse momento, João 3,30, porque o momento é do Senhor, é da administração da tua palavra, é para te exaltar e é para te glorificar, Senhor, é que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Meus irmãos, diz assim, essa é a história da família de Esaú, e que é Edom, né? Então, é a história da família dele, né? Por que Edom, né? Talvez porque, né, ele ficava ali no território dos Edomitas. E ali já se juntou tudo. E a gente sabe que também ele era peludo, também tinha muito disso, né? E o clã de Esaú, com certeza, deve ter expulsado ali os Oreus, os primeiros habitantes ali de Ser. Então tem tudo isso, toda uma história, né? Então a gente vê que os descendentes de Ser também tá no meio dessa história aqui de Esaú. E a gente continua. E Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Olha só, essa parte sempre me chamou a atenção, desde a outra pregação. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Itita, e com o Alibama, filha de Ana, e a neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Besamate deu-lhe Reuel, e Olibana deu-lhe Jeus, Jalão e Coré. Esses foram os filhos de Esaú que ele nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos a sua casa, e assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó, né? Então, você vê que ele vai para longe de Jacó, né? A gente havia pregado isso esses dias, né? Acho que foi antes de ontem, não me lembro. Se foi domingo ou sábado, não me lembro. Mas eu lembro que quando Jacó teve o encontro com Esaú, né? Ali, após ele ter o encontro com o próprio Deus ali no Vale de Jabó, que Deus mudou o nome dele, não chamarás mais Jacó e sim Israel, mas aqui no capítulo 36, Deus reafirma que o nome dele agora é Israel mesmo. A gente vê que Esaú, antes, no capítulo anterior, Esaú tinha mandado 400 homens, né? E aí, depois da luta de Jacó com o próprio Deus, Deus muda o coração de Esaú para com Jacó, né? Com certeza, Esaú ia matar, exterminar toda a família de Jacó. Então, Jacó, ele fala, não, é teu servo, tal, tal. E ali, eles se abraçam, se chora, tal. E aí, Jacó, não, você tem que receber os presentes, porque Jacó achando que ele dando os presentes para Esaú e aliviar a culpa dele, realmente. A mente de Jacó, né? Eu tô te devolvendo a bênção, né, que eu peguei do pai, né? Tipo assim.
Então, a gente vê que daí Esaú fala assim, ah, vamos lá para casa, não sei o quê. E aí Jacó fala assim, ah, não, vamos. Não, não vou não, porque minhas mulheres têm criança pequena, tem os animais, a gente não tá devagar. Pode ir você na frente, Esaú, né? Mas por quê? Porque Jacó tinha medo, né? E também, porque aí Esaú fala assim, não, vou deixar um homem para acompanhar você. Ele fala, não, não, não quero não, vai você na frente. Mas aí ele vai para outro lugar. Ele não vai para o mesmo lugar que Esaú, né? Porque ele tinha medo. Porque Esaú havia ameaçado ele, né? Então, igreja, é uma maneira da gente também se precaver, sabe? Esse negócio, você tem que perdoar e botar, não, não perdoo e ponho na mesa, não, tá? Perdoar significa você te livrar do seu algoz, do seu peso, da sua corrente, da sua angústia, do seu pensamento. Ó, glória a Deus, a gente tem que fazer isso, é mais que obrigação minha e sua perdoar, tá? A gente não tem mágoa, a gente não pode guardar mágoa no coração, mas trazer pra junto da gente, não, igreja, não faça isso, viu? Infelizmente, eu sou daquela que não acredito que dá certo, né? Porque depois do leite derramado, eu já sempre falo aqui que eu já morei na Bahia com a minha avó quando era criança, né? E naquela época, chegava o leiteiro, entregava o leite, ainda vinha naqueles negócios de cavalo, enfiava, tirava e tal. E minha avó chegava em casa, porque o leite era tirado da vaca, ela botava pra ferver. E era um fogão de lenha. Tô falando de coisas de 40, vou fazer 49, acho que uns 40 anos atrás, uns 38 anos atrás, 40, nessa faixa etária. E quando minha avó ficava sempre olhando o leite, né? A gente ficava ali em cima. E quando o leite fervia e caía na chapa, secava. Você não tinha nem como pegar. Fazia tsh, acabou. É igual não cai no fogão a gás que cai e você consegue recolher ainda com colher se você quiser. Já era, entendeu? Eu concordo totalmente aqui com Esaú, né? Que Esaú fez. Olha só. 36:6. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os seus de sua casa, e assim como seus rebanhos e todos os seus outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Ok? Certíssimo, igreja. É um exemplo para mim e para você. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ficar se misturando, tá? Vai, cada um pro seu lado, tá bom? Cada um pro seu lado. Então, Jacó tinha isso no coração dele, que eu creio que foi o próprio Deus que colocou, tá? Como Esaú também, ok? Tinha esse mesmo sentimento no coração de não ir para o mesmo caminho que Jacó, tá? E a gente vê, deixa eu atender aqui. Então, a gente vê que Esaú vai para um lado e Jacó também tinha feito a mesma coisa. Quero que foi Deus, né? Falou, não, cada um pro seu lado, vocês se perdoaram, mas não dá pra ficar junto, né? Não vai dar certo. Porque já tinha feito uma promessa. O menor vai reinar sobre o maior. Então, cada um pro seu lado. No 7. Os seus bens era tanto que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-la por causa dos seus rebanhos. E por isso Esaú, que é de Edom, fixou-se nos montes de Seir. E aí, detalhe. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Então, Esaú, ele tem outros filhos, né? E detalhe, ele também era muito próspero. Ele faz filho de Ada, mulher de Esaú. Raul, filho de Bezemesh, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz. Temá, Osmá, Zefã, Gaete, Kenaz. Ele faz filho de Esaú. Tinha uma concubina chamada Tima, que deu... Nossa, tem hora que esse negócio ele tá falhando. Que estranho, ó. Meu Deus. Vamos no 12, de novo. Ele faz filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que ele deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, a mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Natã, Zera, Samá e Misa. Foram esses os netos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Ana e neta de Zibeão, os quais ele deu o nome a Esaú. Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, né? Então, teve chefes também, tá? Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Tema, Omar, Zefor, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque, foram esses os descendentes de Elifaz. Em Edom, eram netos de Ada. Foram esses os filhos de Esaú,
Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes de Natã, Naate, Zera, Samá e Misa. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bazemete, mulher de Esaú. Então tem toda uma genealogia, tá? É toda uma história. Foram estes os filhos de Oalibama, mulher de Esaú. Os chefes de Jeus, Jalão, Corá. Foram estes os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Ana. Foram esses os filhos de Esaú, que Edom. E esses foram seus chefes, né? Então, os edemonitas. Então, há todo um contexto, tá? Há toda uma linhagem, e não uma linhagem pequena não, viu? A linhagem de Esaú foi bem grande também. No 31, 11, né? Eu vou fazer uma ressalva aqui. Aí, quando fala assim, ó, no 11, estes foram os filhos de Elifaz, Temomá, Zefó, Gaate, Kenaz. Esse Elifaz aqui, provavelmente, né? É o mesmo Elifaz que é da história ali de que Jó provinha, né? Pode ser também ali daquele meio ali, porque os amigos de Jó chamavam Elifaz, tá? De Uz. Provavelmente Jó morava ali perto de Edom também, tá? Tem tudo isso também. E aí, a gente continua aqui. Vamos continuar. Os descendentes de Ser. Vamos lá. E estes foram os filhos de Ser, o Oreu, que estavam habitando aquela região. Lotô, Zobá, Zibeá e Ana. Dizon, Ezé, Diz, esses filhos de Ser foram chefes dos Oreus, os territórios do Edom. Da igreja. Era muita coisa. Era muita gente. Meu Deus do céu. E tem coisa ainda para chegar, viu? Vamos continuar. Estes foram os filhos de Lotá, Ori, Rema, Timai, era irmão de Lotã. Estes foram os filhos de Zobal, Alval, Manaate, Ebel, Sevá e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Ana, Aiá e Ana. Foi esta Ana que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de seu pai. Então é todo um contexto. Tem história ainda, né? Estes foram os filhos de Ana, Dizon, Oalibama, filha de Ana. Estes foram os filhos de Dizon, Redã, Esbá, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavan e Acã. Estes foram os filhos de Dizan, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Zobã, Zibeá, Aná, Dizon, Ezer, Dizan. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com suas divisões tribais na região de Ser. Então, tinha todo, né, uma tribo, tinha toda uma história, uma descendência, tá bom? Gente, tá estranho esse negócio secando. Aí diz assim, os reis e os chefes de Edom, tá? Vamos continuar. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Então, tinha toda uma história, tá? Vamos lá. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Bela morreu, foi sucedido por Jobade, filho de Zera e de Bozara. Jobade morreu e Uzã da terra dos Temamitas foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava Avit. Então, tinha todo um contexto, tá? Hadad morreu, Samila de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo aos Eufrates, foi seu sucessor. Não é Saul lá não, de Davi não, tá? É outro. Saul morreu e Baal-Hana, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hana, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú. E o nome de sua mulher era Metabael, filha de Metirete, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes, descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e região. Então, tinha uma clã, né? Clã é uma família, né? Tima, Alva, Jetete, Olibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temá, Mibisa, Magdiel, Irã, foram esses os chefes de Edom. Então,
Cada um deles fixou numa região da terra que ocuparam. Os edemonitas eram descendentes de Edom, de Esaú, né? Então, os edemonitas eram descendentes de Esaú. Então, você sabe porque mais para frente, né? Há uma contenda entre eles, né? Então, tem ainda uma birra que vem dos seus pais, né? Na primogenitura. Então, com certeza, a história era passada. Então, essa monarquia era uma monarquia israelita, mas que estava contaminada, né? Então, mais descendente. Então, a gente vê, né, todo esse contexto, tá bom? E é isso que vai, tá bom? E aí, amanhã vamos prosseguir com mais. E prosseguiremos com a palavra do Senhor, né? Para que o nome do Senhor, né, venha a ser glorificado aqui no nosso meio, tá? No nosso meio, que eu falo aqui é no meio da palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, a gente vê que antes de haver rei em Israel, tá? Tinha uma monarquia israelita, né? A gente vê que tinha uma monarquia. Então, essa atualização ela houve só depois de Moisés ali nos reinados posteriores depois, tá bom? Deus abençoe, fica na paz e tenha uma tarde, uma noite, um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica na paz.